Continuação da leitura do livro O Sonho de um Homem Ridículo, de Dostoiévski. Essa é a continuação do capítulo 4. Eu não quero e não posso acreditar que o mal seja o estado normal dos seres humanos. Mas é só dessa minha crença que todos riem. Mas como eu poderia não acreditar? Eu vi a verdade. Não é que eu a inventei com a minha mente, eu a vi. Eu vi. E a sua imagem viva preencheu minha alma para sempre. Eu a vi numa completude tão plena que não posso crer que ela não possa existir para os seres humanos. Então, como é que eu vou me perder? É claro que eu vou me desviar até diversas vezes, e talvez até fale com palavras alheias, mas não por muito tempo. A imagem viva daquilo que eu vi estará sempre comigo e sempre me corrigirá e dará direção. Oh, eu tenho ânimo, tenho frescor, eu caminharei, e ainda que por 1000 anos. Vocês sabem, no início eu queria até esconder que havia corrompido todos eles, mas isso foi um erro. Já temos aí o primeiro erro. Mas a verdade me sussurrou que eu estava mentindo, e me protegeu e me deu a direção. Mas como erigir o paraíso, eu não sei, porque não consigo transmitir em palavras. Depois do meu sonho, eu perdi as palavras. Pelo menos as palavras importantes, as mais necessárias. Mas que seja, seguirei e falarei tudo, incansavelmente, porque, de todo modo, eu vi com meus próprios olhos, embora não consiga recontar o que vi. Pois é isso que os zombeteiros não compreendem. Teve um sonho, dizem eles, um delírio, uma alucinação. Ora essa, será que é tão complicado? E eles são tão orgulhosos. Um sonho? Que é um sonho? E a nossa vida não é um sonho? Digo mais, pois bem, que isso nunca se cumpra, que o paraíso não exista, pois isso eu entendo. Mesmo assim, hei de pregar. E, entretanto, é simples, num só dia, numa só hora, tudo logo se arranjaria. O principal é amar os outros como a si mesmo. Isso é que é o principal, e só isso. Não precisa de rigorosamente mais nada. Imediatamente você descobre como se arranjar. E, entretanto, isso é só uma velha verdade que foi repetida e lida 1 bilhão de vezes, mas que não se assentou. A consciência da vida está acima da vida. O conhecimento das leis da felicidade está acima da felicidade. É contra isso que se deve lutar, e hei de fazê-lo. Se todos, ao menos, quiserem, no mesmo instante tudo há de arranjar-se. E eu encontrei aquela menina pequena, e caminharei, e caminharei. Nota da ilustradora. A ilustradora foi, deixa eu relembrar aqui na capa, Helena Obersteiner. Sonhos, desenhos ridículos. Eu gostaria de comentar algo importante em meu processo de contato com a obra, e para isso eu começo em minha adolescência, quando se iniciaram minhas experiências durante o sono. Eu acordava quase todas as noites em catalepsia projetiva. Para quem não sabe, é um fenômeno que ocorre quando estamos dormindo. Nossa consciência desperta, mas não conseguimos nos mexer. Foram inúmeros os roteiros que percorri ao longo desses momentos, contando com muito medo e angústia, onirismos e a visão clara de meu entorno, mesmo estando fisicamente de olhos fechados. Eu iniciei então estudos científicos e espirituais em busca de respostas sobre o que estaria acontecendo comigo. Logo encontrei histórias sobre experiências similares, incluindo algumas muito mais radicais e impressionantes que as minhas. Pessoas relatavam ter a capacidade parapsíquica de projeção da consciência para fora do corpo físico, especialmente ao dormir, e diziam que a partir disso seria possível visitar lugares e até mesmo encontrar entidades extrafísicas. A multiplicidade de histórias era imensa, incluindo rotas interplanetárias, visitas ao passado, simulações de realidades. Pois, ao ler O Sonho de um Homem Ridículo, eu senti que tinha, sem dúvida, mais um relato em mãos. Conduzida nessa viagem, me senti convidada a explodir lógicas cronológicas enquanto desenhava, sob a impressão de que essa porta não fora aberta por mim, mas pelo autor, por ter escrito no século XIX, relatando o presente e fazendo previsões. Apatia, culpa, calma, plenitude, desespero e esperança caminham ao longo do texto,
E a partir disso, eu imaginei como o estado de espírito que a humanidade vivencia modela os espaços em sua concepção física e na plasticidade do astral. Eu penso em substância cósmica ao nomear o que constitui tudo o que há. E para este livro, não me mantive comprometido a desenhar exatamente o que estava descrito, mas a traduzir essas transformações por meio da grafia plasmática que percorre as páginas. Diversas vezes, quando estamos inseridos em um contexto racional e materialista, eu vejo na apresentação das narrativas fantasiosas uma oportunidade para falarmos sobre experiências pouco concebíveis. Identifico uma oportunidade para sermos ouvidos e percebidos a partir de outras instâncias sensíveis, sem rotularmos ou isolarmos qualquer manifestação à concepção de crença que parece inadequada para quem vivencia a lucidez. Dessa maneira, se torna ridículo seguir radicalmente o tempo convencional, e ridiculamente absurdo é aquele que esboça outras possibilidades. O que é mais interessante nesse processo para mim é a estranha combinação que passa a nos acompanhar pela vida, dos limites claros à da expansão possível da nossa consciência. Helena Oberstein é artista visual e tem o desenho como dispositivo de investigação. É designer têxtil, tatuadora e, como professora, o seu interesse está ligado essencialmente à possibilidade de autoconhecimento a partir de diálogos coletivos. O Sonho de Olhos Abertos, do Homem Ridículo. Esse texto agora que é um comentário do Flávio Ricardo Vassoler. A peculiaridade do conto O Sonho de um Homem Ridículo, escrito em 1877 de Fyodor Dostoiévski, que viveu entre 1821 e 1881, reside no fato de que, à diferença de boa parte da obra do escritor russo, a trajetória do personagem o leva dos círculos mais infernais do suicídio a uma descoberta espiritual que supera o niilismo e religa o homem ridículo àquilo que ele desvela como sentido único e o último e primeiro da vida, a transcendência e a eternidade, a superação do ego e a comunhão, Deus e a continuidade da vida após a morte. É bem verdade que no romance Crime e Castigo, de 1866, o duplo homicida Rodion Raskolnikov passa por um longo e doloroso processo de conversão, algo como castigo e expiação moral em face do crime. Também é verdade que o príncipe Michikin, do livro O Idiota, de 1869, fusão dostoiévskiana de Jesus Cristo e Dom Quixote, e o monge Alyosha Karamazov, os irmãos Karamazov, de 1880, procuram cicatrizar os conflitos à sua volta com a bondade que lhes é peculiar. Ainda assim, podemos dizer que apenas o Homem Ridículo refaz o arco narrativo e espiritual completo da Divina Comédia, escrita em 1472, ao longo de cuja trajetória o poeta italiano Dante Alighieri percorre os mais agônicos círculos do inferno, consegue atravessar o purgatório sombrio e, ao fim, aterriza no paraíso ao som das harpas e cítaras. No princípio de O Sonho de um Homem Ridículo, a razão cética e nihilista do anti-herói o leva a um beco sem saída. Se a vida é um punhado de pó, som e fúria, que do início ao fim não significa nada, se os projetos humanos são completamente arbitrários e desprovidos de razão em face do universo alheio e sem consciência sobre si mesmo e sobre nós, se em suma somos órfãos de sentido, viver ou morrer, isto é, viver ou se matar, tornar-se duas faces da mesma moeda. Quando, numa lúgubre noite do inverno de São Petersburgo, o homem ridículo joga a moeda para o alto, cara para o suicídio, coroa para a sobrevida, então o nosso anti-herói decide que é hora de partir. Nesse momento, a engenhosidade de Dostoiévski leva o niilismo do homem ridículo às últimas consequências. Se o personagem considera que tudo no mundo lhe é indiferente, que o suicida iminente dê as costas, então, a uma criança maltrapilha, frágil, indefesa, que inusitadamente aparece entre as alamedas gélidas e clama por ajuda. Em países como a Rússia e o Brasil, inúmeras pessoas em situação de pobreza tentam sobreviver, enquanto os vencedores e vencedoras em si mesmos, ensimesmados em seus medos e desejos, os ignoram, como se seres humanos fossem nada mais do que danos colaterais.
para falarmos como não poucos líderes dos mais poderosas nações, para os quais a morte de civis inocentes em ataques aéreos seria um revés impossível de ser erradicado no imperialismo que manipula os artefatos mais tecnológicos que a história humana já produziu. Ainda assim, sempre que vemos crianças indefesas pedindo esmolas quando os semáforos se fecham, engolimos em seco uma dor que o sociopatologia da vida cotidiana nos ensina a não reservar aos homens e mulheres que dormem ao relento. Não é a única vez que Dostoiévski põe à prova o sentido da vida em face do sofrimento de uma criança trêmula e indefesa. Em A Revolta, quarto capítulo do livro quinto do Pró e Contra, do romance dos irmãos Karamazov, o intelectual bastante propenso ao niilismo e ao ateísmo, Ivan Karamazov, coloca a teologia cristã de seu irmão monge Alyosha contra a parede, tendo em vista o sofrimento de uma criança inocente. Ivan relata que nos tempos obscuros da servidão da Rússia, relação odiosa de exploração do trabalho dos servos e servas que só foi abolida em 1861, um militar reformado, dono de vasta propriedade, junta um séquito de comparsas para caçar o filho de um de seus servos, que sem querer ferira a pata de seu galgo favorito. Com a imagem da criança estraçalhada pelo sadismo, Ivan afirma que o mundo assentado sobre a lágrima de um inocente que não comeram do fruto proibido não vale a pena e não faz, isto é, não pode fazer sentido. O personagem que chegou a ser considerado pelo próprio Dostoiévski como sua maior criação literária sentencia que é preferível devolver a Deus o bilhete de entrada da vida, ainda que não negue Deus. Ivan denega o mundo criado pela divindade, mundo que pressupõe o choro e o ranger dos dentes das crianças para nos içar da cama e a cada segunda-feira. É bem verdade que, com o ímpeto do penhasco em mente, o homem ridículo, qual o completo canalha, enxota a criança que clama em desespero por sua ajuda para sua mãe. Ainda assim, a centelha da discórdia conseguiu trincar a cara da caveira do suicídio. Se o homem ridículo vai se matar, como é possível que ele sinta comiseração pela criança e por sua mãe? Enquanto se autoflagela ao sentir que a fraternidade e a compaixão se esgueiram pelas frestas do seu niilismo, o homem ridículo cai no sono com um revólver ao lado da sua poltrona. Tem início então uma viagem intergaláctica que levará o personagem a um planeta muito parecido com a Terra. Trata-se, como o homem ridículo pôde descobrir, da mesma estrela que brilhava no céu na noite anterior, bem no momento em que ele decidira se matar. Se Dante Alighieri se vê guiado pelo poema do romano Virgílio, e ao fim, já nas Alamedas Celestiais, por sua musa Beatriz, o homem ridículo é resgatado de seu caixão. Ele se mata no início do seu sonho por um ser, um anjo da guarda, um espírito guia, que o leva ao universo adentro, rumo a uma nova forma de vida e amor. Quem já deparou com a agonia moral dos personagens como o homicida Rodion Raskolnikov, o suicida Kirillov de Os Demônios, escrito em 1872, e o cúmplice do parricídio Ivan Karamazov, tem sensações inusitadas e reconfortantes ao aterrissar com o homem ridículo no novo planeta. Como se estivéssemos envoltos pela aquarela do pintor francês Claude Monet, encontramos um mundo repleto de seres que vivem na mais harmônica e bela simbiose. Não há sequer a cisão entre os reinos animal, vegetal e mineral. No duplo da Terra, os seres são só um só, ainda que existam como si mesmos. O ego, esse centro do desejo de várias tradições espirituais consideram o cerne de nossas tensões, parece inexistente. Os seres não são em si, mas entre si. O eu e o outro formam e irmanam aquilo que em nossa língua, como se em nossas ações na Terra, desponta apenas de forma retórica, nós. Os seres se amam sem dor, posse ou ira. Mesmo a morte, esse fantasma que tanto nos assombra, lhes parece algo tranquilo, uma vez que, como o homem ridículo logo descobre, os seres daquele planeta parecem ter uma noção inata da eternidade. A morte, então, seria uma mera travessia. Não um adeus, mas um até breve, como se diz em russo, do Svidania, até a próxima vez que nos virmos. Apegado à dor para amar,
O homem ridículo se sente deslocado entre aqueles seres que exalam fraternidade e ternura. Como ele não entende de que modo é possível amar sem duvidar, amar sem sentir e impingir dor, o homem ridículo começa a disseminar o pomo da discórdia entre aqueles homens e mulheres amorosos, como que a mimetizar a serpente sorrateira do Gênesis, no primeiro livro da Bíblia judaico-cristã, e rompem assim o ego, a disputa e a separação entre o meu e o teu. A partir de tal momento, desavenças pontuais se irradiam como uma metástase para os pontos mais longínquos da Terra, como se a ruptura de uma amizade e de um namoro fosse o prenúncio da Terceira Guerra Mundial. Ao descobrir que fora como a serpente diabólica o motivo da queda e da perdição daquelas pessoas, o homem ridículo sente movido pelo remorso e, quiçá, também pelo despeito, que é preciso levá-lo de volta à comunhão. Após ter sobrevivido ao próprio suicídio em seu sonho e ter renascido para uma descoberta tantas vezes proferida em rituais e tantas vezes esvaziada pelo cotidiano, ama ao próximo como a ti mesmo, a personagem desperta, relega prontamente o revólver, lembra-se da criança com gratidão e tenta encontrar as palavras com as quais pretende revelar às pessoas seu caminho de redenção, para além do próprio Calvário. Assim, o sonho de um homem ridículo tem seu desfecho como uma tentativa, a bem dizer, um chamado, para que o núcleo redentor e repleto de acalento do mais famoso sermão de Jesus Cristo proferiu sobre o cume de uma montanha seja levado por nós e para nós, até a planície, ou pior, até o deserto de gelo da história humana. A descoberta redentora e transcendental de um homem o sonho de um homem ridículo aproxima-se de nós de maneira bastante ambígua ao ressoar a esperança de uma época que ainda acreditava ser possível transformar a natureza da história e dos seres humanos. Hoje, quando olhamos para o futuro com temor tanto pela potencial escassez de trabalho em decorrência do emprego em massa e da inteligência artificial e das crescentes contradições do turbocapitalismo neoliberal, quanto pela devastação ambiental, a descoberta do homem ridículo transcende seu conteúdo moral para se transformar em um projeto de efetiva democracia social. Nesse momento, o pomo da discórdia desponta ainda mais uma vez. Será que conseguiremos superar nossa ridícula condição, afeita ao ego, para vivenciarmos como e com o sonho espiritual de Dostoiévski, a dimensão de nenhum ser humano é uma ilha inteiramente isolada e de que a dor de qualquer ser nos diminui, porque somos parte de um mesmo todo, somos parte de uma mesma humanidade. Até que consigamos vivenciar tal comunhão, se é que um dia o faremos, não será possível proferir como o fez o poeta inglês John Donne em sua Meditação do 17, que se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa, o homem ridículo diria, a terra, fica diminuída como se fosse um promontório, como se fosse o solar de teus amigos e o teu próprio, até que incorporemos tal máxima como sabedoria e prática das nossas vivências, os torrões de terra que somos continuarão a se ver como ilhas autossuficientes. Ainda que nos sintamos a cada dia como barquinhos de papel em alto mar. A agonia decorrente da pandemia do coronavírus parece ter exacerbado Dostoiévskianianamente todas as nossas tendências para a contradição, a bem dizer, para o paradoxo. Se não poucas vezes o pão chegou a ser partilhado antes mesmo de ser oferecido, se o auxílio emergencial pôde ser aprovado e deveria se prolongar por muito e muito tempo, como parte do pagamento da dívida histórica que as classes dominantes brasileiras têm para com os humilhados e ofendidos do nosso país, também vimos como a sociedade pode ser alheia à dor, que, acossando o outro ao nosso lado, ainda assim parece não nos dizer respeito. É como se em isolamento social e com as máscaras, não sobre as vias respiratórias, mas sobre os olhos e ouvidos, nos dessemos as costas para as crianças inocentes que clamam em desespero por ajuda para suas mães. É como se pulássemos do topo de um prédio coletivamente e passássemos a entoar, em queda livre, o seguinte mantra: até aqui tudo vai bem, até aqui tudo vai bem. Assim, uma máxima do homem ridículo a reboque
de seu sonho chega até nós, não apenas como uma pregação moral, mas como uma barricada em prol do nosso futuro. Eu não quero, não posso acreditar que o mal seja a condição normal das pessoas. Flávio Ricardo Vassoler é um escritor, professor e youtuber. É doutor em letras pela USP, com pós-doutorado em literatura russa pela Northwestern University nos Estados Unidos. Tem mais uma parte do texto com comentários sobre a obra. Deixe-me ver se vale a pena seguirmos ou deixar para um próximo vídeo. Bem, eu acho que seguiremos no próximo vídeo. Já são mais 3 comentários interessantes sobre o livro. Tchau, tchau, até mais.